A macro-região recebeu esta semana o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. E o Jornal da Clube preparou com ele uma entrevista especial, abordando os principais temas que dizem respeito aos municípios do nosso entorno. Acompanhe. Tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, engenheiro aeronáutico, astronauta e, claro, ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação do Brasil, né? Marcos Pontes, muito bom recebê-lo mais uma vez aqui nessa macro-região, que é privilegiada pelo cinturão tecnológico que tem, né? Ribeirão Preto, Barretos, São Carlos, Araraquara, Franca, Sertãozinho, Pirassununga, só para citar as maiores, não é? O que essa macro-região oferece para o ministério como o do senhor e o que o seu ministério oferece para essa macro-região? Olha, antes de mais nada, queria agradecer, né, mais uma vez aqui. É sempre um prazer vir aqui a Ribeirão Preto, uma cidade muito bonita, muito agradável como um todo. E aqui tem muitos desenvolvimentos, principalmente quando você pensa, né, em tecnologias associadas ao agronegócio. Aqui é um local bastante importante para o país nesse sentido. E nós temos desenvolvido uma série de tecnologias em parceria com o Ministério da Agricultura, principalmente no que nós chamamos de, vamos dizer assim, agricultura 4.0, né? Nós temos o Plano Nacional de Internet das Coisas, que uma das câmaras é o Agro 4.0. Nós temos diversos desenvolvimentos que vão desde a aplicação em inteligência artificial, internet das coisas. E agora, né, aliás, essa semana eu vou fazer o anúncio, né, junto com a ministra Tereza, né, de 4 projetos interessantes, somando aproximadamente 40 milhões de reais para a agricultura. Um deles para melhoria de eficiência de fertilizantes, o outro para desenvolvimento de produtos para o setor de leite, né, no semiárido, né, um outro do Pronasolos, né, que é exatamente estudo dos solos, né, no Brasil como um todo, né, e um quarto projeto ligado mais a tecnologias de informação e comunicação, né, para o setor. Por falar nisso, né, também hoje, né, eu vou fazer também um outro edital, vou lançar um outro edital para inteligência artificial com 80 milhões de reais para startups, né? E certamente essa região a gente espera ter aí bastante participação, inclusive para tecnologias do agronegócio. Para a gente não deixar esse assunto do agro passar, já que é um assunto confortável e próximo da nossa gente, do nosso povo, nós estamos às vésperas aí, nós estamos às portas de uma crise por conta dos fertilizantes que nós não vamos poder contar lá do leste europeu. Nesse sentido, a gente pode pensar em regiões como a nossa sendo autossuficiente também nessa área, ministro? Eu vejo isso a nível nacional, né, do ponto de vista do Ministério. Eu lembro que lá atrás, em 2020, no final de 2020, durante uma apresentação da ministra Tereza, no final da apresentação ela falou a respeito de alguns números de dependência do Brasil em fertilizantes, em defensivos, etc. Aquilo me chamou a atenção, eu não sabia, né, eu não sou do setor, então eu não sabia daquilo, aquilo me chamou bastante atenção. No final da reunião eu falei para ela, ministra, o que a gente pode fazer para ajudar na tecnologia? Eu falei, se vocês conseguirem desenvolver bioinsumos, por exemplo, seria uma ótima coisa no Brasil. Aí eu liguei imediatamente para o professor Evaldo Vilela, que é o presidente do CNPq, que é do setor, ele é entomologista, já foi reitor da Universidade Federal de Varginha, né? Então um cara que conhece muito do setor como um todo. E ele falou, olha, não, a gente consegue desenvolver. Naquele momento a gente estava com recursos limitados. Quando nós tivemos a liberação do FNDCT, imediatamente então entraram recursos para isso, então é outro desenvolvimento que tem sido feito. Sem dúvida o Brasil precisa ter autossuficiência ou soberania, né, para um produto tão importante, né, como insumo para a nossa agricultura. O Brasil é um grande produtor agrícola e não faz sentido nenhum lógico ou estratégico que a gente não tenha isso desenvolvido aqui no Brasil. A gente tem tudo para que isso seja feito e depende bastante de tecnologia. Portanto, o Ministério entrou na briga aí. Nós criamos também uma rede no Ministério de especialistas chamado Solo Fértil, ou né, rede fértil, na verdade, e é uma rede que nós temos esse padrão no Ministério. Por exemplo, nós temos a rede vírus, que é para tratar de viroses emergentes. Nós temos Rede Farma, na área de farmácia, e assim por diante. Tem várias redes, inclusive ontem também eu lancei uma rede que chama Pro Insumo ou Pro IFA, né?
que é para a fabricação de insumos farmacêuticos no Brasil. Então, o Ministério tem suprido, principalmente nessas estratégias, nesses setores estratégicos para o país, a deficiência que nós tínhamos anteriormente de faltar de prioridade, vamos dizer assim, nos setores. Então, vacinas nacionais, hoje o Brasil passa a ser independente na produção de vacinas, o que é extremamente importante. Redução da dependência do Brasil também em medicamentos, redução da dependência do Brasil em insumos para a agricultura e assim por diante. Ou seja, isso aí faz parte das prioridades do Ministério. E Ribeirão Preto é um grande parceiro do Brasil nesse sentido, porque nós estamos aqui produzindo uma vacina contemporânea, né? Uma vacina para o coronavírus e também pensando em outros vírus como o Zika, o chikungunya, não é mesmo? Sem dúvida. Aqui nós temos a Versamune MCTI, é uma vacina desenvolvida pelo professor Célio aqui na USP de Ribeirão Preto. Foi a primeira vacina do Brasil que entrou na Anvisa para testes clínicos. Infelizmente, eles tiveram um pequeno problema que causou esse atraso. Qual foi esse problema? Para que sejam feitos os testes clínicos, é necessário se desenvolver ou se produzir uma quantidade, um lote pequeno de insumo farmacêutico para os testes. Como o Brasil ainda não tinha, e agora a gente passa a ter com o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, um centro capaz de desenvolver pequenos lotes de insumo para tecnologias diferentes de vacinas, isso teve que ser importado. E foi feita a importação para 120 voluntários. Aí, quando passou pela Anvisa, nas análises da Anvisa, ela falou, olha, tem que ser mais, então tem que ser 360 voluntários. Portanto, aquele lote teve que ser descartado, porque tem que ser um lote só para o teste inteiro. Entraram na fila de novo lá nos Estados Unidos para pedir esse segundo lote e com isso causou esse atraso de 1 ano. Você vê a importância da gente ter um Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas que seja capaz de pegar todos os tipos de tecnologia, como vírus irradiado, vírus atenuado, proteína recombinante, RNA, e para cada uma delas ter microfábricas que fabriquem pequenos lotes de insumo, tanto para os testes pré-clínicos com animais, como para os testes clínicos de fase 1 e 2 com pacientes. Recentemente, a gente viu que, sob a sua liderança, o Ministério da Ciência deixou esse setor do desenvolvimento, da inovação, mais autônomo, não dependendo apenas de verba da União, apenas de verba pública, né? Nesse sentido, olhando para uma região, uma macro-região rica como essa, em empresas, indústrias e tudo mais, dá para levar esse incentivo localmente e trazer o investimento que a própria região precisa para desenvolver, para trazer inovações? Dá. E aí funciona da seguinte forma. Anteriormente, gestões anteriores, dependia-se completamente do orçamento da União, aquele que é disputado por todos os ministérios, etc. Visto essa dificuldade, lá no começo da gestão, e gestão você tem que pensar em alternativas, nós primeiro criamos uma secretaria inteira voltada para projetos e estruturas financeiras. Não é fácil esse tipo de trabalho, mas em 3 anos eles conseguiram, trabalhando com o TCU, os órgãos de controle, com o marco da inovação, desenvolver um sistema capaz de trazer investimentos do setor privado ou de fundos ou qualquer outro tipo que não seja público para projetos do Ministério. Hoje nós temos instituições como o INSA, Instituto Nacional do Semiárido, que ele tem um orçamento X e ele já tem praticamente 5x de orçamentos outros para projetos. Aí a gente está chegando no nível de Coreia do Sul e etc. Ou seja, isso aí é uma primeira inovação. Parece simples quando a gente fala assim, mas não é complexo. O pessoal olhar lá no site invest.mcti.gov.br vai ver mais de 300 projetos já enquadrados para receber esse tipo de orçamento. É uma das possibilidades. A segunda, isso aí é um marco da nossa gestão, foi a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi feito pela Lei 177, e esse fundo foi uma luta para se liberar. Isso foi feito com um trabalho conjunto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, com a comunidade científica, o setor produtivo, o Congresso Nacional e o presidente Jair Bolsonaro no final do processo. Com isso, hoje nós temos uma capacidade aumentada em 5 bilhões para subvenção e apoio, vamos dizer assim, à infraestrutura de pesquisa por ano.
né, 5 bilhões por ano, que permite aí um investimento muito maior no desenvolvimento seja de novos laboratórios. Nós temos várias chamadas abertas, se você me permitir, inclusive, que é bom o pessoal saber para poder participar, né, uma chamada de 180 milhões para parques tecnológicos, né, uma chamada de 50 milhões para centros de inovação, uma de 100 milhões para infraestrutura de pesquisa, uma de 50 milhões para salas limpas e ambientes controlados. Vamos lançar hoje uma de 80 milhões para inteligência artificial e tem muitas outras, né? Também foram 250 milhões para a chamada universal do CNPq, mais 280 milhões para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e assim prossegue. Ou seja, agora nós temos recursos para mudar a história do Brasil através da ciência, tecnologia e inovações. Perfeitamente. Ministro Marcos Pontes, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e colaboração aqui no Jornal da Clube. Olha, eu que agradeço. Nós temos muitas coisas acontecendo no Ministério. Vou pedir para as pessoas entrarem, né, no site do Ministério, gov.br/MCTI. Então, de novo, gov.br/MCTI. Procure lá que nós temos também o programa Centelha aberto para quem tiver uma ideia, quiser transformar numa startup. Tem muita coisa interessante, né? Participe.